Ei, gente, boa noite. A gente está aqui para mais um encontro do acervo comentado do Vídeo Brasil. O Vídeo Brasil esse ano completa 40 anos. Essa atividade está ligada diretamente ao contexto dessa exposição aqui, mas também da exposição do festival e da Bienal que está acontecendo aqui no Quinto Andar. Eu e a Alessandra, que trabalhamos na curadoria aqui desse espaço, a gente pensava que ele funciona como uma espécie de porta de entrada para um acervo. Então, ele vai, de uma certa maneira, apontar caminhos, deixar pistas, pequenos vestígios, para que cada um consiga entrar nesse grande acervo, mais de 2.000 obras, incluindo documentário, obras de videoarte, registro, documentação, em torno dessa longa trajetória que começa em 1983, do Vídeo Brasil. Uma das atividades que a gente pensou foi essa, que a gente chamou de acervo comentado. Então, a ideia é a gente voltar num trabalho da linha do tempo e convidar os artistas e as pessoas que estiveram envolvidos com esses trabalhos para virem comentar, de forma bastante livre e informal, as perspectivas que esse trabalho pode trazer para agora, o que foi a produção, o que reverbera agora. Hoje, a gente tem um enorme prazer de receber a artista Rivane Neuschwander. Esteve em algumas edições do festival, com algumas obras importantíssimas, que a gente gosta muito, extremamente poéticas, que motivam muito a gente a pensar essas relações entre as artes visuais, o universo das artes visuais, das artes plásticas e o domínio da imagem em movimento. O que passa de um lado para o outro, como é que uma coisa, num determinado suporte, vai para o filme ou volta do filme para os outros suportes. A gente vai assistir hoje um filme de 5 minutos, que é o Inventário das Pequenas Mortes, Sopro, corrigindo o título, que é um vídeo dirigido pela Rivane Neuschwander e pelo Cal Guimarães. É um vídeo curto, de 5 minutos, e uma questão importante que eu acho muito importante nesse filme é o modo como a linguagem cinematográfica é colocada em função de uma poética importante. É a partir da montagem que a bolha nunca explode, como se fosse uma conexão entre a materialidade do filme e a materialidade daquele material ali tão frágil que é o sabão, a bolha de sabão. Então, fiquem atentos nessas passagens, porque parece que toda a beleza do filme está justamente na passagem de uma imagem à outra. Tá bom? Então, bom filme para vocês, 5 minutinhos, e daqui a pouco a gente volta com a Rivane, que já está aqui para a gente conversar um pouco. Muito obrigado.
Bom, obrigada pela presença de todos vocês. Queria agradecer também ao Eduardo Jesus, a Solange, a Alessandra, a equipe do Vídeo Brasil. Obrigada por essa viagem ao túnel do tempo. Vamos lá. A gente é que agradece a sua presença aqui. A gente gosta muito das suas obras. Elas animam muito as nossas reflexões, muito fortemente. Esse daí, sabe por onde que eu queria começar? Eu fiquei pensando uma coisa assim, aquilo que eu disse antes, né? Eu acho que o filme parece que elabora uma ideia que vem sempre assim, como se fosse uma espécie de uma vontade de agir sobre a representação do mundo pela linguagem. A linguagem, no caso, a linguagem cinematográfica ali, né? Porque ela é que possibilita com que a bolha nunca exploda. E isso parece que é um modo de olhar para o mundo. Da onde que começa? Isso que eu fiquei pensando assim, sabe a coisa lá do Deleuze, lá do ato de criação, que ele fala assim, o que é ter uma ideia em cinema? O que é ter uma ideia em filosofia? Como é que é para você ter uma ideia? A ideia já vem para filme, a ideia já vem para pintura, a ideia já vem... Como é que funciona? Então, bom, isso vai ser um desafio para mim, porque essa cabeça pensante bom, naquela época não era necessariamente que eu já estava lendo Deleuze, nem nada disso. Então, começa, assim, ao chegar no filme, eu acho que chega meio que naturalmente através do Cal, mas naquela época, assim, todo o interesse passava muito, acho que era uma coisa geracional mesmo também, da década de 90, geração dessa época, e onde a gente trabalhava com as coisas do cotidiano mesmo, mas tentando, talvez... Eu acho que, hoje em dia, eu penso que era uma maneira de exercitar um pensamento filosófico de uma maneira muito simples. Hoje, assim, né, lendo mais coisas e tal, até com esse da Vila Pujade aqui na mão, eu acho que era uma tentativa de reflexão sobre coisas mais filosóficas. E, claro, acho que também depois sou muito grata a todos que escreveram, incluindo a Lisete, que está aqui, que também ajudam a gente a consolidar um certo pensamento. Eu acho que, naquela época, assim, só voltando à questão, né, tinha um interesse muito específico voltado para a questão da efemeralidade, da questão da vida, da morte, do erotismo, da fluidez. E eu acho que a bolha, assim, a bolha mesmo, ela, enquanto objeto plástico, não posso chamar de objeto, uma entidade plástica, como é a bolha, acho que ela, né, encerrava nela todas essas questões. E o filme vem justamente, como você diz, numa linha meio natural de congelar esse movimento da bolha para que ela nunca explodisse. Mas vem também por... Eu acho que o filme entra também por um atravessamento de vida, né? Porque naquela época eu trabalhava com Cal muito de perto, então não é que eu forcei necessariamente também a linguagem cinematográfica, ela vem meio que organicamente assim na produção. Mas é porque parece que o cinema sempre habita, né? Eu fiquei hoje, quando eu estava preparando, assim, dando os últimos ajustes aqui no que a gente ia conversar, eu fiquei lembrando da escuta, da sua obra A Escuta. A obra não é a escuta, né? A conversação? A conversação, desculpa. A conversação. Eu só vi o filme depois que eu vi a obra. Eu não conhecia o filme antes. E fiquei apaixonado com isso. Quer dizer, tem um imaginário de cinema que parece que está sempre... que tem a ver com isso de agora, do Arara e tudo, da Arara, não? Como se fosse um desdobramento. Eu acho que Lucas é testemunha da nossa cidade, né, Lucas? Belo Horizonte, a gente foi formado ali pelo cinema, no Palácio das Artes, Sala Humberto Mauro. Ali foi a formação de muita gente. Não tinham propriamente museus, instituições, então a gente se forma ali. E sou muito grata a esse período em que realmente a gente viu de tudo. E é porque também depois dessa bolha veio a outra bolha, que aí tem uma ligação direta com o filme do Polanski, que depois dessa bolha, que é mais orgânica e tal, a gente vai falar dela com mais cautela, mas na sequência dessa eu retomo a bolha, mas aí já é
é uma bolha uniforme, assim, ela não se modifica tão formalmente, tão plasticamente quanto essa. E é um filme que chama Inquilino, fiz com Cal também, e aí faz uma referência direta ao filme O Inquilino, do Polanski. Que é a bolha andando pelo espaço. É uma bolha que também não explode, ela está sempre... Deu mais trabalho, tecnicamente, porque, enfim, é uma bolha que ela percorre uma casa fechada, a casa em si é uma bolha, essa bolha percorre esse espaço, mas para ela percorrer o espaço, eu tinha que encher ela metade com hélio gás hélio e metade de oxigênio, de modo que ela flutuava. Então, ela não ia nem para cima nem para baixo. Isso deu um certo trabalho. E assim, eu gosto de pensar também na existência da bolha, né? A bolha em si tem suas demandas. Então, essa dentro de casa tinha essa demanda específica. E ela tinha quer dizer, ela tem uma relação, eu acho que com o cinema, não só com Polanski, mas com a questão assim da lente, porque como ela está muito perto, diferentemente dessa, quer dizer, essa está refletindo a paisagem e tal. Essa outra bolha do inquilino, ela reflete mesmo quem está filmando. Então, ela é mais ou menos o espelho. Ela funciona como se fosse a própria câmera em si. E aí tem uma ambiguidade nela também, porque você não sabe se ela é um pouco voyeur, ela é um pouco, assim, ela escrutina o espaço ao mesmo tempo que ela é perseguida pela câmera. Tem uma voyeur exibicionista. Isso. E que mais? Sim. E diferentemente desse também, o Inquilino tem um som que foi colocado pelo Grivo que dá um aspecto quase humano nela, porque tem uma tensão dramática, assim. Claro, acho que a tensão aparece nos dois filmes, né? Porque você, quer dizer, o tempo, eu acho que o tempo não é exatamente o espaço que a bolha percorre, mas o tempo que ela vai explodir. Eu acho que o tempo passa mais por aí do que pelo como se fosse uma duração. Como se fosse uma duração. Eu fico pensando nisso nos outros filmes todos, porque é interessante, porque parece que ao mesmo tempo que eles são muito minimalistas, assim, quase herança do cinema estrutural, uma única coisa, né? Fico pensando lá no erotismo, por exemplo. É uma única coisa, né? É a mão fazendo a linguagem de sinais, com a sombra, naturalmente, que é super importante, intercalado com aquelas telas, digamos, telas onde tem escritos, digamos, verbetes, né? Ou mesmo no enredo, né? Que é esse dos confetes, que é um que você fez com o Sérgio. Tem essa conexão desses filmes, assim, parece que são muito simples, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles são complexos de produzir e eles são cheios de sentido, de uso da linguagem, tipo do material, como se fosse sempre lidando com esses materiais efêmeros, essa coisa menor, as existências mínimas do Sorriot, né? Eu acho que quando você estava falando do enredo, quer dizer, acho que a maioria dos filmes eles foram feitos com uns personagens que, né, ou é a bolha, ou é o peixe, ou é mesmo papagaio. Então tem a colaboração desses seres que estão descolados da linguagem, né? Embora em grande parte eles estão em embate com a linguagem. Então o peixe está em embate com a linguagem, o papagaio, as aranhas, as formigas. As lesmas. Lesma não filmei, boa ideia. Acho que eu vou. E, no caso da bolha, eu acho que o que fica de linguagem, que eu penso que talvez também, acho que foi o começo desse pensamento de entrar na linguagem mesmo. Eu até anotei, assim, porque hoje foi uma viagem no túnel do tempo, porque eu tive que voltar naquela época que eu pensava de outra forma bem diferente, embora hoje, curiosamente, eu vá voltar na bolha no ano que vem para uma outra coisa, um outro projeto, mas já não vai ser a bolha filmada, vai ser a bolha mesmo de verdade. Mas, enfim, voltando atrás, eu fui revisitar alguns textos e eu acho que o primeiro que escreve sobre a bolha é o Daniel Birnbaum, que era, na época, o curador do Pórticos. Não, acho que foi antes, nem foi do Pórticos, foi do IASPES, em Estocolmo. E
ele pega a questão da melancolia do Freud. Eu até anotei, depois eu leio aqui, mas o que eu ia falar dele mesmo? Ah, sim. O texto dele leva para a questão da dupla função da boca, que é comer e falar. E eu acho que daí vem a questão do sopro, quer dizer, antes mesmo de entrar a linguagem, o sopro entra nesse lugar. Isso eu estou te falando das coisas que eu acho que vinham na época. Não sei se tem relevância nenhuma para a questão, mas... Sim, eu acho que tem demais, né? Mas continue. Não, só porque você falou da coisa da linguagem, e eu acho que a bolha inaugura essa questão. Mas é porque tudo tem a ver com a linguagem, né? Eu fiquei revendo também os vídeos. Aí revi lá o domingo. A semente de girassol que o papagaio pega são aspas, pontos de exclamação e pontos de interrogação. Como se ele estivesse comendo a pontuação, né? Catando a pontuação. O que eu estou achando mais interessante agora foi essa coisa que você disse, que até desprega aqui das minhas anotações todas, que é essa história dos animais. Desses animais, porque são esses seres que estão antes da linguagem, né? Estão fora da linguagem, ou numa outra linguagem que não a nossa, mas sem essa elaboração da linguagem. E como que isso volta agora com esses animais políticos tomando a rua, né? Quer dizer, tem uma ligação. Pensei nisso aqui agora. Sim. Pensamento selvagem. Assim, se não tem uma conexão com isso, né? O Love Lettering é peixe, o Domingo é o papagaio, o World World são as formigas, tem a obra com as lesmas que atravessam os quadros, né? A aranha do enredo. A aranha do enredo. E a bolha é a bolha, né? Eu acho que é um outro ser também. Não, acho que você tem total razão. Eu acho que esse último filme, o Eu Sou uma Arara, leva isso... só que de maneira bem oposta, né, quase, porque já é um outro tipo de drama. Eu acho isso aqui bem dramático, mas eu só queria voltar aqui no filme da bolha, porque eu fico sem saber se as pessoas acompanham tudo que a gente está falando aqui, de todos os filmes que eu já fiz, mas, enfim. Só dizendo também, gente, que todos os filmes, exceto o erotismo, eu fiz em colaboração, ou seja, com Carl Guimarães, seja com Sérgio Naschwander, que é meu irmão e cientista, que também tem um olhar, obviamente, cada pessoa dessa imprime um olhar cinematográfico mesmo, eu acho que de linguagem, e Eu Sou uma Arara, o último, fiz em colaboração com a Mariana Lacerda, que é uma cineasta do Recife. Mas, voltando aos textos que eu revi para ler sobre o que as pessoas leram... o que as pessoas escreveram a partir do filme, e eu achei muito curioso, porque eu vou visitar esse texto do Daniel Birnbaum e do Paulo Herkenhoff, que escreveu um belo texto para um catálogo de uma mostra que eu fiz no New Museum, e os dois pegam, acho que não coincididamente, a questão da melancolia. Eu vou ler um trechinho do Paulo Herkenhoff, se vocês não se importam. Sopro é da ordem daquele canibalismo melancólico, pois se refere, ainda que de modo implícito, ao desejo de devoração do parceiro para evitar a interrupção do ato sexual, fantasia que, por sua vez, antecipa o luto frente à previsível morte resultante desse instinto canibal. Pierre Fedida. Diante da iminência da explosão orgásmica, que está na fragilidade da bolha prestes a estourar, o vídeo refaz a pergunta aristotélica e tomista de São Tomás de Aquino. O prazer está no tempo? Aí ele diz, o tempo se situa, de fato, na tensão da bolha de sabão, não em seu percurso. Eu acho... Desculpa. Desculpa. Eu fiquei pensando nisso da melancolia, do que a bolha reflete, né, assim, na película da bolha e também desse vazio que a bolha carrega, e dessa questão do erotismo, que eu acho que passa nessa transformação da bolha constantemente, que ela vai virando uma outra, e de vez em quando ela uma coisa meio ameboica, assim, que ela vai se desmembra em outro e tal.
e vai atravessando essa paisagem também. Acho que traz de novo a questão da lente, né, que deforma um pouco a paisagem que está em volta e, ao mesmo tempo, carrega ela nessa película. E pensando aqui no Davi Lapujade, pensando assim na existência da bolha de sabão, que talvez isso me ocorre só recentemente, na época, acho que eu não estava pensando nisso, até queria saber o que você acha. Se talvez alterando a natureza da bolha, quer dizer, que ela nunca exploda, se isso não seria aumentar a realidade dela. Faz sentido? Faz, eu acho. Vou tomar uma água. Eu acho que faz. Eu acho que faz o maior sentido. É bonita a ideia. Quando você chegou com o livro aqui também, eu já fiquei pirando, porque é bonita a ideia de pensar que a bolha, ou que ela representa, o sopro, né? Um pouquinho de vida que está ali dentro, como o Heckenhoff diz, entre a vida e a morte, ali na melancolia, é uma coisa mínima, uma existência mínima, algo que a linguagem preserva. Que é isso que eu acho que é o ponto, porque como fica fundindo, está em slow, e como fica fundindo de uma para outra, ela nunca explode. E isso é como se fosse a força da linguagem mantendo a própria ideia da duração e o que é o filme, ou a própria existência dela, né? Ou daquilo que ela carrega, que é bonito isso que você disse aí também, dela carregar um vazio. Né? Parece com a gente, né? Um pouco assim. Aí, para essa, eu tenho uma citação. Mas é do Daniel Birnbaum. Peraí. Peraí. Ele fala: em seu ensaio de 1917, Luto e Melancolia, Freud explica a inabilidade de uma pessoa melancólica de superar a perda como uma fixação oral canibalesca. Em vez de trabalhar a perda de forma produtiva, como faz quem ativamente lamenta a perda de alguém, o melancólico internaliza o objeto perdido, produzindo assim uma espacialidade interna dolorida, composta de fantasmas em agonia. No plano simbólico, o melancólico come o objeto ausente, ao invés de aceitar a perda. Aí ele fala do filme. Na vida, vista de dentro do prisma da arte, no caso seria a minha arte, a bolha do ser parece permanecer, não importa quanto queira assimilar o mundo lá fora. Palmeiras e nuvens cintilam, levemente distorcidas pela membrana transparente da bolha. As coisas que estão fora, de repente, aparecem dentro. A forma é infinitamente vulnerável e, no entanto, flexível e capaz de refletir o mundo por inteiro. É esta a situação melancólica do ser, aberto a tudo, no entanto, sozinho para sempre. Muito legal essa ideia de voltar lá no texto do Freud, tem tudo a ver, né? Porque o luto é uma coisa que está ligada a essa. É nesse texto que o Freud diz aquela frase, né? A sombra da perda do objeto habita o eu, né? Que é super bonito, né? Imaginar que um melancólico, por isso que o Freud relaciona a melancolia com o luto, porque é como se fosse a possibilidade da elaboração da perda, né? Então o melancólico sempre está perdendo alguma coisa. A questão é a gente ver o que perde, né? O que está sendo perdido ali. No luto, bom, há lutos que a gente sabe exatamente o que está sendo perdido. Alguns outros a gente tem que descobrir por que gerou um luto e por que gerou uma melancolia, né? E é bonito ele fazer essa associação, sobretudo com essa ideia da película que reflete, né? Porque ele usa a palavra bonita e cintila, né? Cintilam as nuvens e as palmeiras, porque parece que é uma coisa filtrada pela película pela bolha, né? Pelo que a bolha visualmente produz, né? Vai, continua na sua história. Não, mas eu acho que também eu achei só curioso eles, os dois, que também não se conhecem, então, levantar a questão da melancolia. E eu não acho que é pela paisagem que é melancólica em si, o jeito de filmar, o Super 8, porque tem toda uma carga aí que eu acho que também pertence mais ao Cal do que a mim, que é filmar Super 8, né? Tem uma carga nostálgica logo de saída na questão da linguagem do próprio Super 8. Uhum. Mas eu acho que tem a ver com essa, inclusive não estourar, né? Quer dizer, você tem um estado de suspensão permanente de uma coisa que você não deixa ir embora. Eu pensei um pouco por aí.
Aí eu estava lendo o Lars Van Glassen, que aí já tem uma percepção bem diferente, que ele fala de hedonismo tácito. Eu achei isso curioso. Hedonismo tácito, eu acho que é porque... Bom, primeiro também, eu tenho que checar o título do filme. Agora deu uma confusão na minha cabeça, porque, para mim, era sempre Inventário das Pequenas Mortes, Sopro. Depois eu vi que o Cal colocou Sopro, e depois ele colocou Inventário das Pequenas Mortes. Tá uma bagunça. Mas, enfim... não, sim, é porque Inventário das Pequenas Mortes é Petite Mort em francês, que significa orgasmo, né? Então, eu acho que, pelo que eu entendo dele, falando aqui de hedonismo tácito, é também segurar dentro da bolha esse estado de que também nunca explode, né? Como se pudesse viver nesse estado permanentemente. Não que eu ache isso, eu particularmente acho que isso é um inferno. Aí eu lembro de Lacan falando, né, ele fala, tem uma frase dele, não sei em qual aula que ele deu, que ele fala: vocês já imaginaram se vocês nunca morressem, não é? Ele fala isso com uma cara assim bem, que seria realmente um inferno. Eu discordo, acho que um pouco aqui do Lars, mas achei curioso. Ou talvez ele tenha pensado na questão que a gente diz bolha de fantasia, bolha econômica, bolha... Viver numa bolha. Mas parece que essa bolha ela é muito disforme, né? Eu nunca tinha pensado nessa ideia de viver na bolha. Talvez porque seja uma ideia, essa coisa da bolha também, tal qual a gente usa agora, seja uma ideia muito posterior a esse filme, né? Para mim é uma coisa que aparece, assim, como expressão, uma coisa que aparece mais por agora, assim, nos últimos anos, né? Naquela época a gente não... Interessante pensar nisso. Eu também não estou lembrando. Assim, sendo muito sincera com o meu próprio processo, esse filme eu acho que nasce de uma coisa bem besta mesmo, que era essa fragilidade da vida, a questão da transitoriedade, eu acho que estava ali presente, não só nesse trabalho, mas com muitos outros que eu trabalhava com materiais orgânicos e tal. Depois, acho que a coisa foi... Andando para outros caminhos. Porque também há muita demarcação assim, por parte exterior, né, de qual caminho que você está indo. Aí já colocam um nome, aí colocaram minimalismo orgânico, aí eu já fiz outra coisa para desviar disso. Bom, eu tenho umas outras questões aqui, não sei se você quer continuar, porque talvez seja bacana, já que você separou esse material, continuar com ele, a gente vê mais alguma coisa para a gente conversar sobre essas leituras aí, ou a gente passar para uma outra coisa, que eu tenho outras questões aqui também que eu queria conversar. Não, acho que é isso, assim, se alguém tiver uma pergunta bem específica para esse momento da bolha disforme. Que vocês se perguntaram se esse conceito de bolha, né, de viver numa bolha como a gente usa hoje, se isso estava no horizonte semântico na época, e aí eu quero devolver isso talvez mais para o Eduardo. Eu acho que a memória digital mudou muito a gente. E o jeito da gente se relacionar com as imagens, né? Que agora pelo dedo, etc. Então, eu acho que a ideia de bolha, enquanto eu estava ouvindo vocês, eu estava pensando, esse conceito de bolha, ele está ligado aos algoritmos, né? E isso é uma coisa que efetivamente está ligado ao digital e, portanto, acho que não está no horizonte desse filme. Muito interessante pensar o algoritmo e o mundo digital, porque realmente até ter essas reflexões agora mais contemporâneas de pensar assim, quem alimenta o algoritmo senão o nosso próprio imaginário, né? As nossas próprias formas subjetivas. Sabe aquela história? Aí você vai tentar fazer alguma coisa, a pessoa fala assim, o sistema não permite.
Aí você fala, bom, o sistema não nasce na árvore, né? Alguém fez com que isso acontecesse. Então, tem uma forma subjetiva que opera ali. E realmente, talvez a ideia de bolha... É incrível isso que você disse, Lisete. Sabe por quê? Eu penso assim... Imagina no começo da tecnologia, era um grande barato porque a gente conseguia se reinventar, porque não era organizada por perfil. Era um lugar que era a terra de ninguém, no sentido de eu chego lá e eu invento quem eu sou. E agora tudo é organizado por perfil, que é justo a sugestão da bolha. É aquela coisa, não sei se vocês já fizeram isso, quando aparece uma coisa no Instagram que eu não gosto, eu vou e pergunto lá assim, por que esse anúncio está aparecendo para mim? Tem um jeito de você perguntar isso lá. E aí ele responde. O Instagram responde, faz uma lista assim, porque você tem acima de 18 anos, porque você está na cidade tal e porque você navegou por esse e esse perfil. E aí você responde, sabe? Então, quer dizer, a bolha ela é produzida nessas formas de interação. E realmente isso não estava no nosso horizonte naquela época. Sabe por quê? Era o barato de todos juntos. O Lucas está olhando para a cara dele. A internet servindo para esse lugar de encontro, a coisa toda o barato todo da interatividade, né? Que era a ideia, né? E hoje virou uma coisa muito interessante pensar nisso. Muito legal. Não? Eu estou lembrando aqui que me deu um... Não, só Vai porque lá. eu lembrei de uma coisa, não estou lembrando bem a situação, mas hoje, quando alguém vê esse filme, acha que foi digitalmente alterado, assim. Tipo, qual software que você usou para fazer isso? Qual software, sabe? Uma coisa muito... E é tudo tão, né, primário. Tem uma coisa de uma radicalidade também do precário, né? Da coisa mais precária, da imagem de Super 8, né? Não é porque outro dia, até em umas conversas da gente, que a gente ficou dizendo disso, o dia que o Gabriel Prioli esteve aqui. O digital é muito limpinho, né? É difícil fazer uma imagem suja com uma câmera digital, assim. Você tem que tirar muito do default. E o Super 8 parece que ele já incorpora isso imediatamente. A gente nunca sabe o que vai dar, né? Imagina nessa época. Esse filme que Qual guardava na geladeira, agora ninguém nem sabe direito de onde que vem, como é que revela, o que vai acontecer quando aquilo ali ficar pronto, né? E agora essa imagem digital que ela é toda limpinha. E realmente as pessoas... É interessante a pessoa ficar perguntando qual software que você usou para poder fazer uma imagem, ou qual filtro. Que tem esse Old Movie, né? Tem até no Instagram um que se chama Old Movie. Aí fica dando umas fagulhinhas assim, parecendo filme antigo, né? As pessoas podem ficar pensando que esse aí também era dessa ordem, né? Mas essa questão da linguagem aí do filme, acho que eu já falei isso, mas vou só enfatizar, né? O Super 8 é uma decisão do Cal muito próximo ao universo dele, a todos os filmes que ele fez e tal. Tanto que depois, acho que a gente fez 2 em Super 8, mas isso é uma decisão dele. Depois, acho que o Inquilino a gente faz em digital. E os filmes que eu fiz com o Sérgio, que já tem um olhar de cientista, já é tudo mais microscópico. E a Mariana, que já tem um outro olhar também, já imprime uma outra linguagem, né? Mas eu digo isso porque a coisa do efêmero parece que atravessava ali, né? Porque é efêmero a bolha, assim como as palavrinhas lá em cima do World também, não é? E tem quarta-feira, tem cinzas, né? Tem quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Que eu nem me lembro. Acho que não foi Super 8, não. Não foi, não. É o quarta-feira de cinzas. A gente está comentando desses filmes. O World é um filme que são umas formigas próximas de um formigueiro, e tem um conjunto de palavras, pequenas palavras, que foram impressas bem pequenininhas, né? Colocadas perto das formigas, e as formigas carregam as palavras. Não, eu acho que é só essa. É Word e World. 2 palavras, o Word e World. Isso. Depois a gente fez um outro filme com formiga, mas aí elas carregam confetes. Que se chama Quarta-feira de Cinzas, Epílogo. Que elas carregam pequenos confetinhos coloridos. Depois, assim, eu acho que depois da bolha que inaugura esse sopro, né, esse começo de linguagem, daí os próximos seres elencados, eles já tinham um embate mais claro com a questão da linguagem. Acho que até chegar nesse filme, Eu Sou Marara, e pena que se tivesse mais um ano, aí a gente teria destruído a linguagem por completo, mas não deu tempo.
Mas acho até que eu vou voltar na bolha agora, ela física mesmo, de verdade, mas também já desfazendo a linguagem, sabe? Voltando os seres para onde eles não precisam da linguagem, nunca precisaram, mesmo porque. Olha, eu queria te perguntar, conversar também, ou te perguntar mesmo uma coisa, porque esses filmes, assim, pensando lá naquele momento, né? Na virada do fim dos anos 90 e início do 2000. Olhando para a produção, até via acervo do Vídeo Brasil e tudo, uma coisa que a gente percebe é assim, parecia que o vídeo vinha de um lugar muito fortemente ligado na tradição da videoarte, uma imagem cheia de efeito e tudo mais. Aí chega um momento que essas tecnologias ficam todas muito fáceis de ser usadas, né? Todo mundo começa a ter acesso e tudo mais, e parece que aí nessa hora tem uma espécie de virada. A gente, quando vê no conjunto de obras assim ao longo dos 40 anos, a gente percebe isso. Para mim isso aconteceu bem aí mais ou menos nessa época, nessa edição, né? Que esses vídeos participaram da 12ª edição, né? 13ª, desculpa, em 2001. Filmes de 2000 e 2001, 13ª edição. Para chegar nessa coisa muito, digamos, econômica. E tem vários que são, não só os que vocês produziram, mas nessa mesma edição tinha os trabalhos de um artista da África do Sul, chamado Clive Vandenberg, que são uns trabalhos belíssimos. E eu lembro que, na época, eu participei da seleção dessa mostra, e ele mandou o filme, não tinha título, não tinha crédito, não tinha nada. E naquela época, a gente exibia os trabalhos em single screen, igual se fosse cinema. Então, uma tela e exibia. E a gente falou, cara, a gente vai exibir esse filme dele, tem que ter alguma coisa, porque senão as pessoas vão achar que é uma vinheta entre um filme e outro, né? E aí que a gente começou a pensar algumas coisas do tipo, vamos colocar uma tela preta entre um filme e outro. E a gente ligou para ele na época, conversou com ele para ver se ele colocava um título, ou se tinha uma ficha técnica, alguma coisa, né? E ele falou assim, não, é loop. Eu queria que ficasse lupado. E lupado não tem jeito, né? Porque não era o jeito que a gente pensava. Estava vindo de uma outra coisa. E foi bem nessa edição que, a partir da edição seguinte, a gente começa a trabalhar com uma ideia que a Solange teve, que ela chamava de Play Gallery. Então, os trabalhos que eram lupados, eles não ficavam nessa exibição single screen e ficavam nesse outro espaço, passando de forma de looping, como esses do Clive Vandenberg, ou como ele, que o Sopro, eu já vi ele exibido algumas vezes desse jeito, que são esses trabalhos talvez mais bem preparados para o espaço expositivo. Não tem trilha sonora, são silenciosos. No caso desse especificamente, é altamente contemplativo, trabalho que convoca a gente para ficar ali olhando, deliciando assim. Vocês pensam nisso? Numa situação imagética nova, assim, para a inserção da imagem em movimento no espaço expositivo, diferente do que era? Ou na hora de compor uma exposição com trabalhos que são de filme, com filmes dessa natureza? Ai, Du, não sei. Não? Peraí. Tá? Alô? Tá. Desculpa. Então... Acho que eu fiz uma pergunta muito longa não, também. Não, eu estou pensando assim, mas eu acho que também eu posso falar por mim, mas a minha formação, tirando essa do cinema Humberto Mauro em Belo Horizonte, eu começo a ver filmes dentro de espaços positivos. Então, eu me desligo. Não é que eu me desligo. Também nunca pensei, por exemplo, em questões narrativas. Uhum. Isso não me... Agora, esse filme da Arara ele é mais complicado, porque ele tem uma linha do tempo, ele tem um caráter de documentário, tem um arco muito mais complexo, mas tampouco é narrativo propriamente dito. Mas tem uma duração maior, ele fica meio documentário, meio longa-metragem, meio filme de arte, não sei, eu vejo... Enfim, mas eu acho que eu sou formada nessa ideia de um filme de arte. Então, ele, de certa maneira, ele é muito livre, não precisa... Não sei te explicar muito bem. Será que você... Não, mas eu acho que é isso mesmo. Assim, até porque eu penso que é da escolha mesmo. Porque o Cal, por exemplo, o compromisso dele é com cinema, né? Ele tem uma cada hora ele fala uma coisa, né? Porque eu já conversei com ele, eu já falei... Porque uma vez eu vi o Otto
Quando o Otto foi lançado na galeria. Eu estava aqui em São Paulo na época e fui lá assistir. E eu fiquei apaixonado, porque era uma exibição magnífica. As poltronas eram incríveis, a projeção era maravilhosa, o som perfeito. Era um cineminha. Não sei se vocês lembram. Salvo engano, talvez curadoria da Solange, não lembro exatamente. Eu lembro que na galeria tinha um quadrado assim no meio, um cubo assim no meio da galeria. Dentro desse cubo ficava projetado o Otto, bem protegido de som, assim, e em volta nas paredes as fotografias. E aí eu cheguei, encontrei com o Cal e falei, nossa, adorei seu filme. Ele falou, filme na galeria é muito mais legal, porque a gente não precisa ficar correndo atrás de distribuidor, e eles não querem passar os filmes da gente e tudo. Eu falei, mas pouca gente vê, né? Ele falou, não, mas não... Bom, aquelas coisas do Cal. Eu acho que tem esse embate mesmo, desse lugar, porque também tem hora que eu percebo que vai a imagem em movimento para o espaço expositivo, sem o devido preparo, e aí fica aquela coisa que ninguém consegue ver, né? Eu lembro de uma Bienal de Veneza que era os intelectuais na Floresta de Bambu, lembra? Um filme super bonito que dura tipo 8 horas, né? E aí o curador genialmente fez uma coisa super bonita, umas cabaninhas assim no meio da exposição, incríveis, eram lindas. Mas a cabaninha cabia tipo 3 pessoas. Eu entrei na primeira. Aí entrou uma senhora. Eu levantei e dei um lugar para ela e não vi o filme, porque quando chegou na outra, tinha outra senhora. Então cabiam 3 pessoas. Então não tinha jeito de ver o filme, não consegui. Cada um desses... Depois ele foi exibido aqui, salvo engano, na Pinacoteca, não? No MIS, né? Passo das Artes, justamente. É um filme super bonito, que é uma espécie de novela vague japonesa, né? Bem bonito, assim. Mas estava lá inútil, né? Teve uma Bienal... vai colocar o jeito que os filmes são colocados, o modo com que a gente é sentado, é em pé, enfim. Acho que também tem essa questão, né? E eu penso que talvez o artista, background como o seu, mais no campo das artes visuais, das artes plásticas, já vai ter esse pensamento menos narrativo. Então o filme vira esse... Como esses aqui, né? Que eu fiquei lembrando da primeira vez que eu vi o Erotismo, por exemplo, eu fiquei vidrado com o filme. Que foi eu vi na exposição do MAN. Mas você sabe o que eu acho também, no meu caso específico? Eu acho que o filme entra como um outro suporte, como eu trabalho com muitos suportes, então pode ser pintura, pode ser o objeto, pode ser escultura, pode ser uma ação. É como se o modo de existência da coisa implicasse na forma. Então, o meu compromisso vai ser mais ou menos sempre esse. Deu para entender? Deu para entender, geral. Parece que o compromisso é muito mais forte ali com a coisa do espaço expositivo. Porque eu lembro do Erotismo lá nessa exposição, ele estava instalado genialmente. Não sei se você lembra. Era um corredor comprido, assim, né? Era lindo. Um corredor bem comprido, assim, e no final a projeção fechando o corredor inteiro. Não tinha parede, né? Era um corredor assim, e o tamanho do corredor era o tamanho da projeção, que na minha cabeça tinha tudo a ver até com a própria sombra, pelo fato de ser esse negócio comprido com a projeção lá na frente, sabe? Assim, esse filme é um filme que me pega muito, talvez pela coisa toda lacaniana, assim, né? Que ele maneja ali, que eu acho que acaba me pegando muito. Mas eu queria voltar nessa história, porque eu acho que tem uma espécie de mudança de inflexão, né? Eu acho que ali no vídeo, nesse momento, né? Uma espécie de passagem, assim. Parece que a videoarte esgota. A chamada videoarte, ou o gesto da videoarte mais original, a origem, digamos, né? É discutir o próprio meio, fazer reverberar as imagens de todos os circuitos, dar conta de um certo tipo de imagem. Ultimamente eu fico pensando, parece que aquilo foi fagocitado assim, pela televisão e pelos outros meios, só a parte estética, sem a dimensão política, fica esvaziado, e aí começa a aparecer uma outra geração de realizadores que começa a apontar outros caminhos. E aí eu acho que tem a ver com essa digamos, talvez com um reforço aí dessa geração que vem do universo das artes visuais, né? Pensando essa imagem em movimento. Bom, a Cíntia, a Marcele, você, o Cal, e alguns outros, o Clive Vandenberg, e alguns outros que vão, parece que talvez redimensionando esse lugar. Talvez para esse pensamento mais no espaço expositivo e da coisa toda, né? Não sei. Não, faz sentido, sim. É que eu nunca me perguntei. Não, essa é a pergunta de teórico. O espaço positivo sempre foi dado. Acho que, para mim, o difícil seria o reverso.
pensar no espaço do cinema, né? Eu não sei, Du, é porque também eu acho que o filme ali, quando ele entra, o filme é porque ele entra no meio de todo um pensamento, De um conjunto de um de conjunto relações. de relações. Então, eu quase que nem consigo ver o filme sozinho. Dentro, acho que todo mundo conseguiria ver, mas ele vai entrar ali num conjunto maior. Então, agora, esse filme com a Mariana, Eu Sou uma Arara, eu não sei. A gente se pergunta. Eu me pergunto menos que ela, eu acho, mas, para mim, eu estou muito acostumado com esse universo, né, do espaço positivo. Mas ela que vem do cinema se pergunta se isso entra em categorias, né? Tem as categorias e enfim, pode ser que ele seja assim meio estranho como filme, mas o legal é isso, o artista, a obra, tanto o artista quanto a obra estão nesse lugar aí para poder desorganizar as categorias, porque fica o teórico lá tendo que categorizar tudo, colocar tudo na caixinha, os artistas chegam e bagunçam o negócio. A parte boa tá aí, né? Eu acho, porque esse filme mesmo, né? Assim, eu vi ele na exposição e eu adorei ter visto ele lá. Uma projeção grande, sentado confortavelmente, com um som incrível, som muito importante, né? Bom, a gente está falando desse filme, Eu Sou Arara, e ali tem o livro editado pela Cobogó, que tem um texto magnífico da Lisete, que eu já li, sensacional, e alguns outros, que está ali num standzinho da Cobogó à venda para quem tiver interesse. Um livrão, bacana. Só fazer um merchandising. Não, então, aí também ele entra em três... Ele tem 3 formalizações, né? Aí ele tem formalização que eu acho que tem o ato em si, que é a reviravolta de Gaia, que eu acho que se tivesse que escolher um dos 3 formatos para ser o trabalho, é esse. Ele foi, né? Já foi. E aí, para a gente justamente documentar essas ações entre o filme e depois também para documentar o próprio filme entre o livro, não sei. Ele tem esses três modos de existência aí. Mas eu acho que cinema, eu particularmente, mesmo em galeria, eu gosto de cinema, de sala com uma boa projeção, um bom som. Mesmo na galeria? Mesmo na galeria. Você sabe que o Boris Groys fala que quem gosta de cinema tem que ir no cinema, né? Quem gosta de filme tem que ir no cinema para ver. Porque ele diz essa coisa dos espectadores em loop. Né? Que não é a obra que está em loop, é a gente que está loopado dentro da exposição, né? Sabe essa coisa que jornalista coloca toda vez? Assim, se você quiser ver o filme da Bienal, todos os filmes que estão em exibição na Bienal de São Paulo, você vai gastar tantos dias para ver, porque eles pegam lá e somam na tabela do Excel toda a duração, e aí o cara coloca 30 minutos, um filme de 3 minutos, que repete 3 horas, e aí soma lá 3, e aí não consegue, né? Aí o Groys que respondeu essa história, né? Fala isso, que... acho que é interessante isso, que eu fico lembrando também quando teve o The Clock, do Christian Marclay, aqui no IMS, né? Aí foi a repórter da Folha lá conversar com o Christian Marclay. Aí falou com ele, eu vou vir para assistir o filme todo. Ele falou, não precisa. Quem gosta desse negócio de duração é a Marina, não sou eu. Ele dá essa resposta para ela. Quem gosta desse negócio de 24 horas é a Marina Abramovic, aqui não precisa. Você assiste um pouquinho, você já entendeu. Né? Então, quer dizer, a gente fica... E é realmente... O filme dele é isso. Se você assiste 3 minutos, você já sacou o filme. Não precisa assistir as 24 horas. Né? Então, essa ideia do Groys, e os filmes favorecem isso. Que também tem uma coisa positiva na fruição, eu acho. Né? Que é uma coisa que aqui a gente tenta muito, de vez em quando consegue no Vídeo Brasil, que é essa de colocar os trabalhos em conexão um com o outro. Aqui na exposição em cima tem isso. Então, eles estão projetados fora. Lá na Bienal do Johan também tinha isso, né? Aquele jardim, assim, né? A gente sempre usa isso como exemplo. Né? Na hora de expor lá o vídeo nas aldeias, era caminho obrigatório. A pessoa ia na Bienal, ela era obrigada a atravessar o vídeo nas aldeias. Mesmo que ela não curtisse, que ela não quisesse, ela era obrigada a passar. Né? E isso cria uma situação espacial que é interessante. Né? Eu guardo muito isso do jeito que eu vi. Onde eu vi pela primeira vez e o jeito que eu vi. Porque ver no computador não vale, né? Assim, vale para a gente pensar, né? Mas para fruição assim mesmo, né? É fraco, né? Aí eu acho que também entra uma outra questão, que é a questão conceitual mesmo, né? Quer dizer, a escala de uma mão
é diferente de uma escala de corpos na rua, na Avenida Paulista. Então, isso também vai definir o próprio, a própria escala, o próprio espaço, né? Ou mesmo, isso que você falou do Johann, daí tem uma, né, um respeito à questão conceitual, que eu acho que define a maneira de se expor um filme. Abrimos para perguntas? Olá, boa noite. Obrigado, Rivane, Eduardo. Muito inspirador ouvi-los. Rivane, você comenta sobre o vídeo que você alterou o balanço da própria bolha para que ela tivesse um trânsito contínuo, digamos assim, controlado, e que o ambiente da casa era uma bolha. E aí esse mesmo movimento eu percebo na sua obra, que é física, que não é um vídeo, que está em Otim, que são outras bolhas, que é dentro de uma bolha e dentro de uma outra bolha. Aí vão se formando todas essas esferas. Aí eu penso, a questão é, mudando a natureza da bolha, expandindo ela, e ela criando essa deformidade, ela continua sendo bolha, assim, o contágio, digamos assim, da possibilidade dela estourar, esse gás que estava dentro e para o todo, ela se torna o todo, pensando na melancolia, solidão, próprio silêncio, né, de ambas as obras, que acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Michel. Não, então, eu acho que era um pouco... Pensando agora, hoje em dia, lendo o Davi Lapujade nos modos de existência, e que ele, enfim, categoriza em 4 tipos, e tem os seres imaginários, os virtuais e tal. E eu acho que o que ele fala é, para você chamar a atenção para um modo de existência, você tem que esticar, como se você esticasse a realidade dele. Isso que eu estava falando com o Du, então eu acho que a partir do momento em que há uma alteração do estado natural da bolha, eu acho que como que você exagerasse a existência dela, a realidade dela. Eu tenho a impressão de que é isso. Em relação a ela explodir, se fundir com o todo, isso não existe. Quer dizer, em teoria. E a questão do controle, eu acho que isso é uma questão que me interessa e que meio que sobrepassa a grande parte da minha produção, que é esse embate justamente entre o acaso e o controle, porque não é assim, você vê claramente que a bolha tem, tanto na paisagem, até mesmo dentro de casa, apesar de dentro de casa ter um ambiente mais controlado, em tudo ali é um pouco, dentro da casa, é tudo um pouco artificial. E enquanto ela está na paisagem, ela está totalmente solta e logo a deriva também, né? Tem a possibilidade de o acaso ali que leva ela é muito maior. Não sei se eu te respondi. Mais alguma questão? Alguém? Claro, por favor. Quando vocês estavam falando da questão do filme dentro de um espaço de arte, do filme no cinema, me ocorreu contextualizar com uma coisa que eu acho que era muito importante para a gente naquela época, e você falou um pouco disso, que você não tinha muito interesse na narração, né? Então, lembrei das cosmococas, porque a não narração como, né, conceito, claro que vocês não estavam pensando em criar, digamos, um espaço vivencial que tivesse todas essas camadas, né, que o Oiticica traz nas cosmococas, mas eu acho que tem um termo importante entre vocês dois na conversa, que é
a experiência, né? A noção de duração e a entrega, e que a gente não sente tanto no filme de cinema, porque no filme de cinema acho que a experiência, a não ser, sei lá, um Kurosawa, uma coisa assim, mas que é Sonhos, por exemplo, que a gente realmente embarca numa viagem. Então, eu vejo Sopro um pouco nessa tradição, não sei se dá para chamar de tradição, né? Porque as coisas vão, voltam, mas nessa vontade de duração mesmo da experiência. A Illy, eu acho que entra mais o Pátio. Não, como é que chama esse filme do Glauber? O Pátio. E o Limite. Né? Eu acho que eu penso mais nessa... Eu acho que entra tudo junto, entra o Beckett, né? Tudo que a gente lia na época, que a gente via, eu acho que está tudo ali, é que é difícil, não é? O Beckett, sim. Como é que chama? Bachelard. As coisas que a gente lia. O próprio Freud, Luto e Melancolia. É difícil a gente voltar nesse tempo. O Bergson, justamente. Eu acho total, Lisete. Eu acho incrível, assim, porque eu penso que, sobretudo, parece que restitui. Tem um desejo de restituir a duração. Então, pensa assim, pensa a publicidade. 30 segundos, 200 cortes. É quase... A gente mal percebe, porque também é uma imagem que a profundidade dela é muito curta para perceber. Então, essas aí, elas restituem. Tem um desejo de restituir a duração. Né? E isso eu acho que, sobretudo agora, né? Que a gente está passando imagem assim, né? Mal consegue ver, já dá um like, já passou, já foi, já é outra imagem. Essas aí, todas elas convocam. São essas, como nesse filme aí, né? No das Araras também tem isso, que dura, né? Então, algumas das imagens assim, a gente vê que elas... Isso é uma coisa que eu vejo, até percebo entre os meus alunos, como eles reclamam. Que tem essa coisa. E aí, você curtiu o filme? Achei a cena muito longa. Mas o filme não é seu. Né? Outro dia era a cena do filme do Adirley Queiroz. Aí tem uma cena lá que é uma cena super importante, a cena da igreja evangélica. Ela dura 3 minutos e meio no filme. Todo mundo, a cena é muito longa. Eu falei, gente, 3 minutos e meio. Essa cena não é longa. Né? Assim, 3 minutos e meio não é uma cena longa. Né? Assim, num filme, num longa-metragem, um longa-metragem que dura 3 horas. Né? Então, eu acho que tem acho que tem a ver com essa velocidade, né? Então, eu penso que alguns trabalhos eles retêm, né? Mas será que nessa chave, eu estou pensando aqui, para mim é meio óbvio que eu estou, né? Tô lá fazendo as coisas, mas será que para quem está vendo tem essa questão da experiência, da duração, da experiência do fazer, entendeu? Tipo assim, você, não é que você está vendo a duração da bolha na paisagem, você está vendo a experiência de quem foi, botou uma bolha para voar, mesmo que... Não, eu ia te agradecer, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tema, mas eu sinto que você cria memórias de infância que podem ser compartilhadas. E eu não sei se você traz isso, às vezes você deve trazer, às vezes tem uma síntese que é da ordem do onírico e é também da ordem da memória. Eu sempre tenho a sensação, mesmo quando você revisita o trauma, enfim, temas como da última exposição, mas eu sinto que o que me toca mais são sensações, como as folhinhas do flamboyant no chão, e você troca tem uma inversão de materiais. Quando você lê os materiais que compõem os objetos, é como se eu sinto esse fazer, eu sinto a experiência do fazer, mesmo que seja sempre tudo traduzido a partir de memórias. Então, são objetos que retêm a qualidade da memória. Então, é por isso que eu acho que isso atravessa todos os seus trabalhos, inclusive esse da bolha, enfim, é muito forte nesse sentido, porque depois, quando eu lembro deles, poderia ser uma minha memória de infância. Então, é como se fosse um universo que é, ao mesmo tempo, pré-verbal, e tem protonarrativas, mas toca a linguagem, porque toca
como se a gente começasse a ver as coisas pela primeira vez, que eu acho que é um grande dado da arte quando ela acontece, né? Então é isso, tem essa qualidade para mim. Obrigada, fico feliz mesmo, porque está aqui também nesse livrinho, que é a questão da síntese. A síntese como também um modo de esticar essa realidade às vezes, desses seres, né, que estão na forma de memória, ou estão na forma de ideia, e como você traz essa... Como você puxa eles para a existência, e a síntese é um bom modo. Eu acho que tem essa coisa da bolha na infância, né? Acho que depois tem o ovo, tem tudo, a observação das formigas, acho que está tudo aí mesmo, você tem razão. E é uma compartilhação de experiência nesse sentido também, né? Obrigada. Muito legal, Ale, também porque tem a ver com a exposição de agora, né? Que é para revisitar essa coisa traumática, profunda, complexa, volta na coisa da memória de infância, como se fosse esse primeiro encontro. E a bolha tem tudo a ver, né? Nunca tinha pensado nisso. Eu fazia muita bolha de sabão, né? Com o canudo de mamona e aquela coisa, procurando a consistência perfeita do detergente para a bolha durar mais, né? Era um grande embate ali entre as crianças, mais água, menos detergente, mais detergente, esse sabão, aquele sabão em pó, detergente, para poder ver o que acontecia, né? Isso remete diretamente, muito legal. É porque, desculpa, mas as crianças brincam com o acaso o tempo inteiro, né? E saber brincar com o acaso, depois a gente perde, porque não faz mais sentido. Mas eu acho que é uma qualidade. Eu acho que também, assim, pelo menos eu penso isso, a criança, quando está brincando, né, é um Winnicott, né, eu penso isso. Sabe-se disso, né, de como a criança vai refletir sobre questões filosóficas profundas ou conflitos, resolver conflitos através das brincadeiras. Agora, só de curiosidade do detergente, essa bolha existe porque na época eu estava em Londres, eu fui no Science Museum, né, e tinha um livro Como Fazer Bolhas Gigantes, tinha o sabão Fairy, é verdade. Sim. Sabão incrível, sem ele, sem o sabão inglês, não existiria nem a bolha 1, nem a bolha 2. É muito legal. Vai, Johanna. Olá, oi, Rivane. Oi. Queria agradecer pela colaboração e assim pela reflexão que a Alessandra trouxe, porque também me toca muito quando a gente entra num processo de refletir, imaginar os horizontes que uma obra tem, quando a gente começa também a trazer a percepção de um corpo ou outro que vai olhar para esse trabalho, para esse objeto. E quando a gente coloca uma subjetividade que também já está afastada do nosso tempo real, né? Quando a gente consegue fazer essa regressão de pegar elementos da nossa memória e fazer essas aproximações, também uma maneira da gente reativar e colocar a obra no presente. Então, não é uma pergunta, é só um agradecimento a você, Rivane, e também a Alessandra, porque essa possibilidade de a gente recriar memórias a partir de um trabalho é uma maneira também da gente se sentir recriando a própria vida, a própria existência. E eu acho que o trabalho alcança isso. Obrigada, gente. Fico feliz. Incrível. Nossa, muito legal, né? Pensar nessas potências que a linguagem tem. O que a gente queria mesmo que acontecesse era um pouco isso, sabe? Eu e a Alessandra, assim, que a gente pensava assim, colocar o acervo em performance, o arquivo performando. E o arquivo performa tensionando, porque tem coisas do passado, como a gente observou até em algumas edições aqui, que perturbam o tempo presente, porque elas não são elaboradas no mesmo código de agora, elas têm outra forma de abordar o real, e nesse momento a gente percebe uma tensão entre passado e presente, que é talvez o papel da gente ter tentado fazer aqui nessa forma de ativar, né? A gente tem que acabar, infelizmente. Já é hora. Então, sessão agradecimentos primeiro. Rivane, muito obrigado. Obrigada a você, Edu. Nossa, que obrigada alegria. a todos vocês. Eu conversaria com você, sabe, para sempre, né? É tipo o Blanchot, a conversa infinita. Não acaba nunca. Maravilhoso, muito obrigado. Agradecer a presença de todos.
Ohana, que trabalhou na primeira fase da pesquisa dessa exposição e que está aqui presente com a gente. Super obrigado da presença e da participação no projeto. Foi super legal. Na primeira fase. Bom, Lisete, Lucas, todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Foi super bacana. Mais uma vez, agradecer a equipe do SESC, que recebe a gente aqui também, Gabriela e todo mundo, equipe Vídeo Brasil, Fábio, bastidores, Amanda, pessoal da gravação, Helena. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente segue com o acervo comentado. Boa noite, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a Deus.